Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Professor Veríssimo Guedes de História, do Colégio Externato Santa Clara, que nessa parceria com o Sistema de Farias Brito de Ensino, vem buscando o melhor para cada um e cada uma de vocês, nossos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Galerinha, hoje, esse vídeo aqui, ele está em específico para a minha turminha da terceira série do ensino médio. Turma show de bola, terceirão 2020. E para todos vocês que nos acompanham aqui no canal no YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, ok? Hoje nós iremos falar sobre o processo de independência do Brasil, ruptura com Portugal, com nossa metrópole, né? Fim do período colonial, início do período imperial. E durante o decorrer da aula de hoje, vocês vão entender o porquê das aspas, certo, meus amores? Só que antes de falar de 1822, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque todo fim tem um começo, certo, meus amores? Mas não se preocupem, não vou voltar tanto assim, não vou voltar lá para 1500 não. Vou voltar para a segunda metade do século XVIII, tá certo? Para a era pombalina, a era do Marquês de Pombal, o déspota esclarecido de Portugal, pelo menos o mais famoso deles, tá certo, meus amores? Então vamos ver aqui alguns pontos do Pombal e entender a influência com o nosso processo de ruptura, com o processo de independência do Brasil, certo, meus amores? Vamos lá. Olha só o que o cara fez, né? Reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1755, criou diversas companhias de comércio, o cara estava antenado com o que estava acontecendo no mundo, com as mudanças, certo, meus amores? Ali já com o iniciozinho das ideias iluministas. Garantiu o controle da Amazônia, criou o Banco Real, organizou a arrecadação de impostos e estabeleceu a derrama. Organizou alfândegas, tribunais e outras instituições do Estado. Procurou reaquecer a lavoura açucareira do Nordeste. Tentou diminuir a dependência econômica de Portugal com a Inglaterra. Expulsou os jesuítas de Portugal e suas colônias e, é claro, que confiscou os bens dos jesuítas, né? Foi o chamado terror pombalino. E mudou a capital para o Rio de Janeiro, incentivando também a manufatura na colônia. Meus amores, o Marquês de Pombal, ele faz mudanças profundas em Portugal e nas colônias portuguesas, principalmente aqui no Brasil, querendo desenvolver a economia, alavancar, que Portugal voltasse a ser uma grande potência, como foi no século XV e XVI. Porém, ele é barrado e, quando ele sai do poder, restabelece-se a ordem antiga, antes do Pombal. Mas aqui nós temos pontos que têm muito a ver com o processo de ruptura do Brasil, de separação de Portugal. Essa questão dele aqui, da arrecadação de impostos e estabelecimento da derrama, está relacionado principalmente à exploração de ouro, diamante na região das Minas Gerais. Certo, galerinha? É ele que vai criar as casas de fundição também. E nesse momento aqui do Pombal, vai ter o quê? Um enrijecimento do pacto colonial, ou seja, a regulamentação da colônia vai ficar cada vez mais rígida, mais forte, a cobrança de impostos, a fiscalização mais presente. É tanto também que ele vai ter a organização de alfândegas, aqui também no Brasil, e quando ele muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo ao eixo econômico, para administrar melhor a região das Minas. Cada vez mais enrijecendo o pacto colonial, cobrança de impostos, casa de fundição. A galera que explorava o ouro já pagava o quinto, né? Que eles chamavam o quinto dos infernos, que era os 20% de todo o ouro mandava a Portugal. Além disso, ele instaurou a derrama, meus amores, que era, salvo engano aqui, por ano, além dos 20% de todo o ouro encontrado, a capitania de Minas Gerais tinha que mandar também, né? A província de Minas Gerais tinha que mandar para o reino de Portugal algo equivalente a 100, 150 arrobas de ouro. Caso não conseguisse mandar essa quantidade de ouro, ele seria tirado dos grandes exploradores de terra, os grandes donos de concessão para explorar ouro nessa região. Então sempre tinha esse medo da cobrança da derrama, desse imposto a mais do que os 20%. E isso vai desencadear as nossas duas primeiras revoltas separatistas. Ah, professor, então o senhor está dizendo que não teve revoltas no Brasil colonial? Claro que teve. Mas a grande maioria era nativista, ou seja, não queria se separar da metrópole de Portugal. Era apenas por questões internas ou por cobrança de impostos, mas não queria separar. As duas primeiras são consequências diretas das medidas adotadas pelo Marquês de Pombal. Vamos nessa?
Aqui, ó, primeira de todas, Inconfidência Mineira, 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Meus amores, aqui, nesse momento aqui, a gente já tinha visto até a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Ideias iluministas chegavam à colônia por meio dos jovens, filhos da elite que iam estudar na Europa, entravam em contato com as ideias iluministas e as traziam de volta, certo? Independência, liberdade, fraternidade, igualdade. E esse sentimento de independência que começava a se espalhar pela América, muito influenciado pelos Estados Unidos, certo? Além disso, como eu vim dizendo, o aperto do pacto colonial, o arrochamento das medidas, uma fiscalização mais rígida, mais impostos, tudo isso vai desagradar os colonos, galera que já vivia aqui, certo, galerinha? Estão me acompanhando? Então, com as ideias iluministas, claro que parte das ideias, né, como eles se apropriavam dessas ideias e montavam um discurso próprio. Porque a gente vê a Inconfidência Mineira, influenciada nos ideais iluministas, né, liberdade mesmo que tardia, o símbolo da bandeira deles, né, da república que eles queriam criar em Minas Gerais. Porém, mesmo que baseado nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, queriam manter a escravidão. Por quê? Porque os membros da Inconfidência eram membros da elite, meus amores, tá certo? Então vamos nessa. O grupo composto pelos alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, pelo dono de Mina, Inácio de Alvarenga, e pelo padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira, decidiu lutar contra os abusivos impostos cobrados pela coroa portuguesa, na região das Minas Gerais. E lembrando aqui que nessa região, por conta desse imposto, já tinha rolado a revolta de Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos, lembra? O tropeiro que foi esquartejado em 1720. Então, protestar contra os impostos já não era novidade aqui, na região das Minas. A grande novidade da Inconfidência Mineira é o caráter de separação de Portugal, que ela é inovadora, é a primeira separatista, né? Influenciados pelos ideais iluministas e pela Guerra de Independência dos Estados Unidos, o objetivo do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Agora, galera, eu quero fazer uma ressalva aqui, tá certo? Eu deixo de propósito essa frase. Eles queriam a independência de Minas Gerais, certo? Minas seria uma república. Até o resto do país eles também não estavam nem aí não, ok? Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía nenhuma posição definida. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco, com a inscrição em latim, Libertas quasi serat tamen, né? Perdão a pronúncia, mas a tradução é liberdade ainda que tardia, ou mesmo que tardia, certo, meus amores? Queriam manter a escravidão, libertar Minas Gerais de Portugal, instalar uma república, criar uma universidade e instalar manufaturas. Através da delação do Joaquim Silvério dos Reis, né, primeira delação premiada, né, do nosso Brasil aqui, entre várias outras, né, X9, meus amores, sem a corrupção dos colaboradores, nunca seria possível descobrir, né? O Joaquim Silvério dos Reis ele foi assediado pelo governador da província, pelo presidente da província, e acabou delatando os companheiros inconfidentes em troca de quê? De perdão pelos impostos atrasados. Entregou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas, né? Várias pessoas foram presas pelas autoridades de Portugal. Olha aí, delação premiada já no século XIX, 18, meus amores, finalzinho do 18. Preste atenção. O governador da província, o Visconde de Barbacena, iniciou um processo da devassa, né? O nome do julgamento. No primeiro momento, 11 foram condenados à morte pela forca. Os outros eram condenados ao degredo perpétuo na África, mandados para a África e ficavam por lá. Ao fim da devassa, somente Tiradentes foi condenado à morte. Foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Logo depois foi esquartejado e seus quartos, pedaços do seu corpo, foram espalhados pela Estrada Real, que ligava Minas Gerais a Rio de Janeiro, certo? Sendo a cabeça exposta na Praça Central de Vila Rica. Meus amores, aqui eu já deixo a reflexão para vocês. Por que prenderam 11, professor? E no final do julgamento, só o Tiradentes foi condenado à morte, só ele recebeu o castigo que na época era chamado punição exemplar.
para servir de exemplo a todos aqueles que cometessem o crime de leso à majestade, traição à coroa, que era o pior crime naquela época, certo? E se tratando de Portugal. O cara é morto, enforcado num feriado, certo? Era feriado nessa data para que a população visse. Depois tem um corpo esquartejado, exposto em estacas na estrada e a cabeça fica em Vila Rica na praça. Porque só ele. Várias teorias dizem que era o mais, como é que eu posso dizer, irredutível, que assume toda a liderança, que a culpa cai toda nas costas deles por ser o mais pobre, né? São várias. Eu quero saber de vocês. Vão refletindo aí, certo, meus amigos? E aqui, 10 anos depois aproximadamente, nós vamos ter a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Só voltando um pouquinho. Galera, o dia de Tiradentes é feriado no Brasil hoje, certo? E demorou-se 100 anos para que se tornasse feriado. Porque durante o período colonial, certo, meus amores? O Brasil via Tiradentes como um vilão, não como um herói. É só com a República que o cara vai ser transformado num herói e o feriado em sua homenagem, tá certo? Mudanças de governo, vem mudanças de símbolos, de bandeiras, de hinos e a construção de heróis. Para quê? Para justificar a nova forma de governo e tentar esquecer, apagar do passado o antigo regime. Certo, meus amores? Agora aqui já uma reflexão, né? Vamos fazer uma reflexão durante a aula e vocês qualquer coisa mandam uma mensagem, comentário e tem aula pelo Zoom para a galera que está comigo na terceira série. Muita gente nunca tinha ouvido falar em Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, salvo as aulas de História. Quando a gente fala de Inconfidência Mineira, tem feriado nacional, né, de Tiradentes. Tiradentes é patrono da Polícia Militar, né, em todo o país praticamente. Nós tivemos séries, novelas e filmes sobre a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira. Mas a Conjuração Baiana é como se ela ficasse ali subalterna, como se ela ficasse embaixo dos panos, certo? Ou num arquivo bem difícil de ter acesso. Salvo as aulas de história, muita gente nem ouve falar nela, certo, meus amores? Então vamos lá. Eu sei que ela não foi a primeira foi a Inconfidência Mineira, mas olha aqui alguns aspectos dela que nos fazem refletir. Meus amores, essa sim estava imbuída, né? Essa estava contaminada totalmente pelos ideais iluministas. Porque ela teve participação de várias camadas populares e ela defende o fim da escravidão em uma sociedade mais igualitária e justa. Certo, galera? Foi na Bahia, né? Conjuração Baiana. Foi um movimento separatista que contou com a participação de sapateiros, alfaiates, bordadores, ex-escravos, escravos. E em alguns momentos teve o apoio de padres, médicos e advogados. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, fez com que privilégios fossem retirados de Salvador e os recursos destinados à cidade foram reduzidos, não era mais capital. O aumento de impostos prejudicou sensivelmente as condições da vida da população local. Gente, Salvador é conhecida pela opulência, pela ostentação, antes de perder o título de capital. O movimento foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas, propagados pela Revolução Francesa, pela luta de independência do Haiti e dos Estados Unidos, e pela maçonaria também. Formou-se então a Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz. Alguns dos participantes do movimento distribuíram panfletos, convocando a população a se posicionar contra o domínio de Portugal. Passaram a difundir propostas e ideias radicais entre os regimentos de soldados e a população em geral. A galera estava divulgando com força os ideais, criticando o domínio de Portugal, certo, galerinha? Então vamos aqui ao desfecho. O médico Cipriano Barato foi um ativo propagandista do movimento, atuando principalmente entre a população mais humilde e junto aos escravos. Desse modo, a Conjuração Baiana foi assumindo feições revolucionárias, tendo em vista a defesa dos interesses das camadas sociais mais pobres, dos humildes e dos escravos. Com a relação do movimento, com a delação, de novo, uma delação premiada, tome X9, tome dedo duro, seus representantes foram presos pelas autoridades. Os membros da elite que estavam envolvidos no movimento foram condenados a penas mais leves ou tiveram suas acusações retiradas. Em contrapartida, os populares que encabeçaram o movimento conspiratório foram presos, torturados, ainda outros mortos e esquartejados.
Como sempre, só sobra para o lado mais fraco. Certo, meus amores? Aqui nós temos o João de Deus, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga das Virgens e o Lucas Dantas. Esses 4 aqui receberam a mesma punição do Tiradentes. Certo? Enforcamento, esquartejamento e exibição. Punição exemplar. Olha aqui o que me chama a atenção na Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, pela grande quantidade de alfaiates que participou. Participação popular, queria o fim da escravidão, queria uma sociedade mais igualitária. Ao invés de um receber a punição exemplar, foram 4. Por que não tem um feriado nacional também? Por que não ganhou uma novela ou um seriado na Rede Globo, por exemplo, Liberdade, Liberdade? Por quê? Reflitam sobre isso. Isso aqui, meus amores, é o começo do fim. É quando se começa movimentos aqui na colônia que querem independência, que vão pressionando, tá certo? Vamos comigo aqui, me acompanhe. Outro ponto impactante que vai resultar, de fato, na nossa independência de Portugal, fim do período colonial do Brasil, início de dependências a outras potências, como Inglaterra, depois Estados Unidos, e hoje a potências econômicas, que a gente continua dependente, infelizmente, né? Alguns historiadores dizem que o Brasil teve lampejos de independências em alguns momentos de sua história. Porém, não é algo concreto, porque a gente é vítima do imperialismo econômico, financeiro, industrial, certo? E cultural, que está impregnado no que a gente assiste, lê, escuta, no que a gente compra. O nosso país continua vendendo matéria-prima e comprando industrializado, infelizmente. Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente pode mudar tudo isso. A primeira delas, conhecendo o passado, aprendendo a nossa história, vendo como erramos para evitar erros de novo agora e no futuro. A vida da família real, quando a família real vem para cá, ela muda totalmente as estruturas e o modo de vida. E eu quero deixar já uma frase aqui para vocês já irem juntando os pontos e refletindo. Uma frase da minha mãe e da minha avó. Se acostumar com o que é bom é fácil, com o que é ruim dá trabalho. A galera passou 3 séculos praticamente sendo colônia de Portugal. Nesse período da família real, aqui aproximadamente 13 anos, foram elevados a Reino Unido de Portugal e Algarves. A abertura dos portos às nações amigas, principalmente a Inglaterra, que se deu bem pra caramba, né? Isenção de impostos, isso vocês lembram. Então, eles estavam provando uma vida agora fantástica. Missão artística francesa vindo, investimento em faculdades, imprensa, uma certa liberdade, um certo status. Não sou mais um colono, eu agora faço parte do reino. O Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves. É como se você tivesse andado a vida inteira a pé e passou uma semana andando de carro. Você vai querer andar a pé de novo? Vai nada. Mas vamos entender a vida da família real e suas consequências para o Brasil que levaríamos à nossa independência, né? Em agosto de 1807, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para a sua mais importante colônia, o Brasil. Com todo esse momento, neste empreendimento, com a ajuda dos aliados ingleses. Gente, a situação do Dom João não era fácil. Ele era o príncipe regente, porque sua mãe estava afastada do cargo, porque estava doente, louca, louquinha, esquizofrênica, Dona Maria a louca. O irmão dele, que tinha sido preparado a vida inteira para ser rei, havia morrido. E ele, que tinha sido criado num ambiente de monastérios, num ambiente da igreja, um jovem rapaz amedrontado por tudo, se viu obrigado a assumir o rei. Em que época, né? O Império Português em crise, longe daquele império superpotente das grandes viagens ultramarinas, um exército defasado, e Napoleão com bloqueio continental, proibindo a Europa de comercializar com a Inglaterra. E Dom João ali no meio, né? Com toda a sua personalidade, toda a carga de medo, com todos os problemas que ele tinha, né? A Inglaterra de um lado dizendo, Dom João, se fechar com os franceses, a gente bombardeia Lisboa, igual fez na Dinamarca, e ainda toma o Brasil. Do outro lado, Napoleão, gente, que vinha como um rolo compressor, que tinha tomado a Espanha do rei e colocado um irmão no lugar. Então, Dom João fica nessa, ele fica enrolando um e outro enquanto pode. Hoje a gente analisa a história do ponto de vista de sua brilhante inteligência, no caso de contornar a melhor saída, certo? E, segundo o próprio diário de Napoleão, foi o único que o enganou, que o enrolou, que o venceu usando a inteligência, né? Então, em 1807, ele pega a família real, toda a corte portuguesa,
coloca nos navios e vem escoltado pela Inglaterra para o Brasil. E a Inglaterra, em troca disso, exige a abertura dos portos do Brasil, colônia, para a Inglaterra e que, além disso, o imposto cobrado dos produtos ingleses seja menor do que os portugueses. Olha só. E ele vem, né? Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram também muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos de valor. Em março de 1808, a corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob a ordem de Dom João, foram despejados das próprias casas para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. E aí eles colocavam nas portas das casas PR, Príncipe Regente, mas que a galera do Brasil traduziu logo para ponha-se na rua, né? Você está sendo expulso da sua casa para abrigar a corte. E eu tenho que ficar feliz. Na hora de partir de lá, foi uma correria grande, as tropas francesas já estavam invadindo, né? Quando as tropas chegam a Lisboa, dava para ver os navios lá no finalzinho do horizonte, saindo do rio Tejo e pegando o Oceano Atlântico. Deixaram prataria, esquecendo muitas coisas no porto. A viagem foi muito atribulada, não havia conforto nos navios. Eles foram acometidos por uma praga de piolho. As mulheres tiveram as cabeças raspadas e untaram com um banho de porco para evitar o piolho. Quando chegaram no Rio de Janeiro, coberto de turbante, a galera do Rio achou que era moda na Europa. E na semana seguinte estava todo mundo de turbante, né? Isso segundo o Frei Perereca, que era um dos nossos primeiros repórteres de fofoca. E aqui algumas imagens da chegada da família real, tá certo, galerinha? Dom João, ele para primeiro em Salvador, porque tinha tido, ele sabia, né? Ele acompanhou a conjuração baiana, a galera de Salvador não estava muito feliz com a perda da capital, e ele sabia o quanto era importante manter a unidade territorial do Brasil, para que o Brasil não se esfacelasse, como ficou no caso da América Espanhola, que nos seus processos de ruptura de independência se formaram vários países. Então ele queria manter essa unidade. Ele para primeiro em Salvador, toma medidas importantes lá, para dar aquela bajulada no ego da galera de Salvador. Inclusive a abertura dos portos às nações amigas, Inglaterra, ele faz lá em Salvador. E aqui, a família real sendo recebida, com a missa, tudo mais, né? E aqui a abertura dos portos. Uma das principais medidas tomadas por Dom João foi decretar a abertura dos portos brasileiros aos países amigos de Portugal. Inglaterra é quem vai se dar melhor nessa situação, né? A principal beneficiada com a medida foi a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil, até mais do que os comerciantes portugueses. Os produtos ingleses chegavam ao Brasil com impostos de 15%, enquanto dos outros países deveriam pagar 24%. Isso, tratado feito em 1810. Gente, até Portugal pagava 24%, e os ingleses 15%. Né? Este privilégio fez com que o nosso país fosse inundado por produtos ingleses, prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira. Dom João também incentivou o estabelecimento de indústrias no Brasil, promoveu a construção de estradas e reforma dos portos, criou o Banco do Brasil e instalou a Junta do Comércio. Certo, galerinha? Ele também vai trazer a missão artística francesa para o Brasil em 1816, estimulando o desenvolvimento das artes em nosso país. Criou o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Belas Artes, o Jardim Botânico e o Observatório Astronômico. Vários cursos foram criados, agricultura, siderurgia, química, desenho técnico, nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Na região da Guiana Francesa, estabeleceu o envio de um destacamento vindo do Pará, sob o comando do tenente-coronel Manuel Marques, com o apoio de uma esquadra inglesa vinda pelo mar. O objetivo era invadir a região de colonização francesa, como retaliação ao processo de invasão das tropas napoleônicas a Portugal. Após sucessivos ataques, os portugueses conquistaram a rendição do governo da Guiana em 12 de janeiro de 1809. Certo? E ó, galerinha, o Dom João ele investe muito tentando trazer um pouco dessa cultura europeia para cá, querendo melhorar a vida dessas pessoas. Em 1815 o Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal e Algarve. E cada vez mais vai enfraquecer o pacto colonial, o que vai tornar irreversível a nossa futura independência. Com todas essas medidas que o Dom João toma, tá certo, galerinha? Mas nem todo mundo estava satisfeito, não. Rolou revoltas nesse período. Por quê? Porque tudo que ele estava fazendo se concentrava principalmente no Rio de Janeiro e algumas coisinhas em Salvador. E para bancar tudo isso, ele aumentou a cobrança de impostos do resto de todo o território. Então, lógico que vai causar insatisfação. Por que eu pago mais impostos
para fazerem obras no Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro, se eu estou aqui no Pernambuco, por exemplo? E o lance do Banco do Brasil também é interessante, porque ele começa a vender títulos de nobreza. Você faz um depósito alto no banco, ganha um título de conde, vice-conde, barão. Gente, em 13 anos que ele passa aqui, ele distribui mais títulos de nobreza do que Portugal em 3 séculos, para vocês terem uma ideia, né? Revolução Pernambucana, 1817. Entre as causas da Revolução Pernambucana de 1817, destaca-se o declínio da cultura do cana-de-açúcar e a influência da maçonaria. O movimento foi liderado por Domingos José Martins, com o apoio de Antônio Carlos de Andrade Silva e do Frei Caneca, chegando a proclamar a República. Os rebeldes conseguiram conquistar Pernambuco, instalaram um governo provisório que deveria abolir alguns impostos e elaborar uma Constituição que estabelecesse a liberdade religiosa e de imprensa, bem como a igualdade de todos perante a lei. Dom João VI apressou-se em enviar tropas para combater os rebeldes. Após 2 meses, as tropas sufocaram o movimento e os principais líderes foram condenados à morte. Aqui tem um caso interessante, que é o Frei Caneca. Ele era tão querido que o Frei Caneca, o carrasco que veio para enforcá-lo, não aceita, não enforca. Não tem coragem, porque ele era muito querido. E aí ele é fuzilado. Revolução Liberal do Porto. Enquanto isso, enquanto Dom João estava aqui investindo no Brasil, transformando o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves, beneficiando a Inglaterra, né? E a gente tinha uma enxurrada de produtos ingleses. Gente, até lâmina de patins no gelo a gente comprou. 2 navios carregados, que faziam parte desses acordos com a Inglaterra. Imperialismo inglês, certo? Que eu vim falando para vocês agora há pouco. E a gente nunca teve gelo para patinar naquela época, né? Nem nevava, o Brasil nem neva até hoje, é óbvio. Então a galera usou isso para fazer facas, trincos de porta. O brasileiro se virou, como sempre, né? E Portugal, nesse momento lá, está o quê? Sofrendo, lutando, fazendo uma guerra de guerrilha para expulsar os franceses, vai ter apoio dos ingleses, depois vão expulsar os ingleses, e vão entrar numa crise muito grande, porque não tem como concorrer com o mercado brasileiro com a isenção de impostos, praticamente, né? Você paga só 15% e o resto paga 24%. Então, uma crise muito forte, até que eles vão se revoltar também, né? Revolução Liberal da cidade do Porto, em 1820. Chamada de Revolução do Porto, foi um movimento iniciado na cidade do Porto, no dia 24 de agosto de 1820, influenciado pela Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, pelo ideal liberal, pelo fim do absolutismo, pela liberdade de mercado, liberdade econômica, pela influência da Inglaterra, que era liberal e vinha bombando com a Revolução Industrial, né? A burguesia portuguesa se ressentia dos efeitos do decreto de abertura dos portos, que deslocara para o Brasil parte expressiva da vida econômica da metrópole. O movimento exigia, olha aqui, imediato retorno da corte para o rei, estabelecimento em Portugal de uma monarquia constitucional, ou seja, o absolutismo acabou, e a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil, a reinstauração do pacto colonial. Eu queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Será que os colonos aqui vão querer? Não, ninguém mais quer ser chamado de colono, não. Eles querem agora fazerem parte do reino. A junta governativa, olha aí, trava a língua do professor. A junta governativa de Lord Beresford foi substituída por uma junta provisória, que convocou as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, para elaborar uma Constituição para Portugal. Dom João retornou para Portugal no ano de 1821. Gente, Dom João disse, galera, façam a Constituição que eu assino. Ele não queria perder o trono e dá no pé, 13 anos depois de chegar aqui, aproximadamente. E quando vai embora, leva tudo que tem no Banco do Brasil, deixa a gente falido, né? E aqui como é que tinha? Aqui o Brasil estava dividido em 3 grandes grupos políticos, nesse momento da ida dele. O Partido Português, o Brasileiro e os Liberais Radicais. O Partido Português, os membros eram comerciantes portugueses e militares e funcionários públicos, interessados na manutenção da presença de Dom João no Brasil e na recolonização, queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. O Partido Brasileiro, né, os homens mais ricos da colônia, eram contra a recolonização. Eram escravistas, maçons e proprietários de terras, influenciados pelo liberalismo, certo? E tinha os liberais radicais, setores médios urbanos, querendo algo inspirado na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Aceitavam já a ideia de uma república.
E aqui, ó, cedendo às pressões de Portugal, Dom João voltou em 26 de abril de 1821. Deixou, contudo, seu filho, Dom Pedro, certo? Como regente do Brasil. Assim, agradava aos portugueses e os brasileiros. Dom João sempre se preocupou em agradar os dois lados. Certo, galerinha? Sempre. Que tinha lucrado com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, especialmente com a abertura dos portos, isso aqui os brasileiros, né? No final de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro decretos da corte que exigiam a completa obediência do Brasil às ordens vindas da metrópole. No dia 9 de dezembro de 1821, o governo brasileiro voltou a ser dependente de Portugal. Certo? Dom Pedro recebeu ordens para voltar a Portugal, mas o Partido Brasileiro, grupo formado por grandes fazendeiros, comerciantes e altos funcionários públicos, o convenceu a ficar. Gente, vocês têm uma coisa que tem que ficar bem clara, é que o processo de ruptura entre Brasil e Portugal é um movimento de elite econômica, latifundiária. A nossa independência ela não teve participação popular, certo, meus amores? Diferente da luta por independência dos Estados Unidos e aqui da América Espanhola. Teve participação popular, muitas vezes não em idealizar o movimento, mas lutando, de fato, estou dizendo. Aqui eles nem participaram da ideia e nem da luta, porque não teve luta, né, com Portugal. Certo, meus amores? Quem foi Dom Pedro? Dom Pedro nasceu em Portugal em 1798 e morreu em 1834. Bem jovem, né? Aproximadamente 36 anos para 35. Foi o primeiro imperador do Brasil e o 28º rei de Portugal, ainda que o reinado em Portugal tenha durado 7 dias, em 1826. Era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Além disso, foi pai de Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil. Aos 18 anos, casou-se com Dona Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. Seu nome completo era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Borbon. História positivista, tá? Não se preocupe não, que eu não vou pedir na prova para você dizer o nome dele, não. O dia do filho. Dom Pedro recebeu listas com assinaturas de cerca de 8.000 pessoas pedindo que ele permanecesse no país. Em 9 de janeiro de 1822, apoiado pelas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Dom Pedro decidiu permanecer. Ele foi a sacada e disse: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Estou. Essa data ficou conhecida como o Dia do Filho. Portugal não aceitou pacificamente a decisão de Dom Pedro. As tropas portuguesas sediadas no Rio de Janeiro tentaram forçá-lo a embarcar e o povo reagiu em defesa dele. Né? Quem está acompanhando a reprise, a reexibição da novela Novo Mundo, viu esse momento aí, né? Da população enfrentando as tropas para aquele fim. Proclamação de independência. Em maio de 1822, Dom Pedro determinou que qualquer decreto das cortes só poderia ser executado mediante o cumpra-se assinado por ele. Ou seja, as ordens podiam vir de Portugal, mas só era para ser aplicada se ele assinasse, se ele colocasse cumpra-se e assinasse, certo? Na prática, isso significava conferir plena soberania ao Brasil. Essa medida teve imediato apoio a 13, imediato apoio. A elite que estava com ele apoiou na hora. A 13 de maio, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro conferiu ao príncipe regente o título de defensor perpétuo do Brasil. Enquanto isso, os liberais radicais sugeriam a Dom Pedro a convocação de uma Assembleia Constituinte. O príncipe acatou a sugestão e decretou a sua convocação em junho de 1822, certo? No dia 14 de agosto, Dom Pedro partiu para a província de São Paulo, que se encontrava agitada por lutas internas. A regência ficou entregue à sua esposa, Dona Leopoldina, durante a sua ausência. Chega ao Rio de Janeiro uma carta das cortes portuguesas, na qual exigia a volta imediata de Dom Pedro a Portugal e a anulação da convocação da Assembleia Constituinte. É essas cartas que ele vai receber, certo, galerinha? Lá, quando ele está no meio daquela diarreia, nas noitinhas lá, nas margens do rio, tá certo, meus amores? Leopoldina e José Bonifácio enviaram um correio para levar essa carta a Dom Pedro. José Bonifácio e Leopoldina enviaram outra carta,
cada um reforçava a ideia de que havia chegado a hora de tomar uma decisão. Às 16 horas e 30 minutos do dia 7 de setembro de 1822, o correio alcançou Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga e lhe entregou as cartas. Depois de ler, amassou e pisoteou as cartas. Montou em seu cavalo e cavalgou até as margens do Ipiranga e gritou à guarda de honra: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. O presidente sacou a espada e gritou: por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Em seguida, erguendo a espada, afirmou: brasileiros de hoje em diante, nosso lema será independência ou morte. Claro que isso aqui está muito ligado a esse quadro que foi pintado anos depois, tá certo? Isso é uma construção de uma narrativa histórica. É uma construção de uma maneira idealizada, heróica da independência. Para quê? Para afirmar a legitimidade do novo governo que iria ser formado, que o Brasil ia se tornar um país independente. Tá certo, meus amigos? Ok? Que isso fique bem claro. No dia 1º de dezembro de 1822, aos 24 anos, foi coroado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Apesar do processo de independência ter base nas ideias iluministas de liberdade, a escravidão foi mantida. O Brasil continuou com um modelo agrário baseado em latifúndios e na produção de gêneros primários voltados para a exportação, ou seja, pouco diferente de quando era colônia de Portugal, como estamos até hoje, né? E ainda querem dizer, gente, que isso é massa. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, certo? Continuamos vendendo barato e comprando caro. Ok, galera? Ao contrário de outros países da América Latina que adotaram o sistema republicano, o Brasil adotou um governo monárquico, baseado no poder de um rei. Para ser reconhecido oficialmente, o Brasil aceitou pagar indenizações de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Para isso, pediu um empréstimo à Inglaterra, fato que iniciou a dívida externa do Brasil. E, gente, o Brasil agora estava ainda mais dependente da Inglaterra com esse empréstimo. Olha que engraçado. Não teve participação popular, não teve uma guerra contra a metrópole. O Brasil não virou república, totalmente na contramão da história daquele contexto que ele estava vivendo, né? Virou o quê? Uma monarquia, e o monarca era herdeiro do trono da antiga metrópole. Mudou o quê, meus amores? Praticamente nada. Vai ter guerra de independência? Vai, contra as províncias brasileiras que não queriam se separar, mas não contra a metrópole, certo? E aqui algumas imagens para vocês sentirem bem o clima de independência e entender de vez por que as aspas quando eu falo independência, né? Essa aqui é uma charge que retrata bem a época, né? Viva a independência! Vocês veem pelas roupas que é a elite, não teve participação popular. E aqui uma criança pergunta para a mãe: o que é isso, mãe? Ela diz: deve ser um novo produto inglês. Nessa charge, a gente já viu uma crítica nesse que seria o tataravô do meme, uma crítica ao processo de independência, que nem teve participação popular, e uma crítica ao imperialismo inglês, que nos inundava com seus produtos. Certo, meus amigos? Aqui essa outra, ó. A importância hoje das datas para a gente é o feriado. Aqui. Por que as máquinas do tempo não devem ser inventadas? Casal viaja no tempo para encontrar Dom Pedro. Teria como o senhor deixar para proclamar a independência perto de 12 de outubro? É que assim a gente junta os dois feriados para fazer um mega feriadão. A ideia de que hoje não valorizamos nossa história, não buscamos conhecer e só sabemos as datas devido aos feriados e nem o que há por trás do feriado. Isso, né? E aqui é a maior crítica de todas, a questão da desigualdade social, da pobreza, da miséria, que assola ainda boa parte da nossa população, né? Aqueles que estão à margem da sociedade, né? O cara pega catando lixo, os dois, um pega o jornal e diz: hoje é o dia da independência. Aí o outro diz: independência? O que é isso? Né? É triste, meus amigos, a gente saber que a nossa construção da nossa historiografia, do nosso discurso histórico, ela é feita pela elite. E muitas vezes com a criação de símbolos, de heróis, de momentos históricos, para o quê? Para fazer o povo aceitar as mudanças, as rupturas históricas, as mudanças de governo, certo? Por isso é muito interessante que a gente leia, que a gente olhe, tenha um olhar crítico, que a gente não vá pela primeira informação, que busque outras fontes, tá certo? E raciocine. A gente ainda tem liberdade de pensamento e de expressão, ainda. E com fé em Deus teremos por muito tempo. Vamos lutar para isso, tá certo?
Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e cuidem que vocês amam. Beijo no coração de cada um e cada uma e até a próxima. Tchau, galera!